Muito boa noite, caro telespectador. Bem-vindo ao Noite Informativa desta quarta-feira. Abrimos com o espaço de comentários com Amat Kamal. Vamos falar hoje sobre como prevenir a violência eleitoral e a intolerância política. Esta é uma reflexão que fazemos num contexto em que já passam quase 48 horas desde o início da caça ao voto rumo às eleições de 11 de outubro próximo. Vamos com Amat Kamal refletir sobre caminhos para eleições mais pacíficas, sem violência, sem intolerância política, sem agressão física, muito menos intolerância política em termos de discurso. Fazemos esta reflexão num contexto em que já há alguns episódios nestas menos de 48 horas dignas de alguma análise, reflexão e ideias de como é que se podem resolver ou prevenir estas situações. Falamos, por exemplo, da denúncia feita hoje pelo Movimento Democrático de Moçambique da detenção dos seus membros na cidade da Beira, em número 17. Uma denúncia que foi feita pessoalmente pelo presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango. Não podemos nos esquecer da denúncia feita ontem pelo partido Renamo de alegados esquemas de fraude que estão em preparação. Não vamos passar ao lado do episódio de violência que aconteceu na autarquia de Nampula na madrugada do primeiro dia da campanha eleitoral. Amat Kamal já está aqui conosco, dou a ele as boas-vindas ao Noite Informativa. Boa noite, bem-vindo ao seu espaço de comentários, Kamal. Pergunto a começar, é possível eleições sem violência, sem intolerância política no contexto moçambicano, com as nossas próprias particularidades dos nossos processos eleitorais? Boa noite, António. Boa noite, STV, estimados telespectadores. Respondendo à tua pergunta, a resposta sim, é possível, desde que os responsáveis pela narrativa que gera violência sejam responsabilizados, mas, sobretudo, sejam comedidos nas palavras que proferem quando não têm uma capacidade retórica para fazer um discurso eleitoral. Então optam por fazer discursos populistas apelando à emoção dos eleitores. Pois, Kamal. E isso é a razão. Pois, Kamal, o culpado pela violência é o discurso político ou é a atitude que, de ser até algum ponto, podemos considerar individual, de quem vai deixar de dialogar e partir para a violência, a agressão? Vamos lá ver. António, temos que primeiro caracterizar, se me permites, o que é eleições. É um ato em que cidadãos registados se disponibilizam para escolher candidatos e fazem-no através do voto que está inserido de acordo com a lei. A violência são atos intimidatórios com o uso de força ou uma retórica agressiva, portanto, discursos violentos, apelativos à violência, atos que usam a força para gerar intimidação ou discursos intimidatórios, atos que podem causar medo, dor ou até morte, como forma de adquirir poder, reconhecimento ou integração, entre outras razões. Portanto, começa sempre no discurso e os seguidores
lamentavelmente menos esclarecidos, deixam-se levar para as emoções, pensando que estão a ser fiéis à sua formação partidária. Mas isto não é uma particularidade política. A violência, os níveis de violência eleitoral em Moçambique provavelmente até são menores que os níveis de violência no desporto ou em outras áreas. Portanto, fala-se muito sobre a violência eleitoral, mas Moçambique é um exemplo de convivência político-democrática, apesar de toda a gente estar, ou muita gente estar a falar de violência. Eu julgo que esse é um discurso que visa descredibilizar o ato eleitoral, as entidades responsáveis pela gestão e supervisão dos atos eleitorais. Eu vou dar, se me permites, um exemplo muito rápido, ou alguns exemplos muito rápidos. Em 2016, as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América foram contestadas pela Hillary Clinton, que perdeu contra Donald Trump e disse que houve fraude. E essa disputa durou anos. Quase o mandato todo de Trump. O Trump perde as eleições 4 anos depois, em 2020, a favor de Biden. E até hoje, estamos em 2023, temos, esse é um assunto de notícia de primeira página. O Trump diz que o Biden cometeu fraude. De tal forma que aconteceu uma coisa inédita num país democrático, e particularmente um que se auto-intitula como o pai da democracia, que foi, em 2021, a invasão do Capitólio para impedir a tomada de posse. Mas, Kamal, podemos também... permita-me acrescentar aqui uma questão. Permita-me acrescentar uma questão sem querer cortar o seu fio de pensamento, naturalmente. Quais devem ser as nossas referências quando queremos fazer a comparação de Moçambique e outras latitudes sob o ponto de vista deste assunto da violência eleitoral? Aqueles que nos trazem bons exemplos, a exemplo passa a repetição dos Estados Unidos, ou aqueles que conseguem realizar eleições, desde a campanha, a votação até a divulgação dos resultados, sem nenhum episódio de agressão ou contestação dos resultados? Quem deve ser o nosso espelho? O nosso espelho devíamos ser nós. Nós somos um dos países com melhor organização eleitoral, em termos de violência eleitoral. A violência aqui é inexistente. Tu cortaste-me, mas deixa-me dizer que o Brasil houve em 2020 eleições, Bolsonaro perdeu, em 2021 invasão ao Congresso, agora no Equador, este ano, agora, este mês, candidatos à presidência foram assassinados, sequestrados, intimidados, etc. Em Portugal, em 2021, houve eleições e 80% dos votos do círculo eleitoral da União Europeia foram cancelados por protesto de um dos partidos concorrentes. Em Espanha, agora há um mês e meio ou 2, 30 mil votos foram parar ao Tribunal Supremo, que foram considerados nulos, e um dos partidos que achava que com esses 30 mil votos poderia mudar o resultado eleitoral, entrou numa disputa eleitoral. Portanto, no Quênia morreram em 2006 e 2017 centenas de pessoas. Portanto, se tu queres um exemplo, somos nós, mas nós não valorizamos, nós, comunicação social, nós, partidos políticos, nós, cidadãos, não valorizamos aquilo que nós temos. Achamos que sempre o exemplo são os outros. E este é que é o grande problema. Portanto, respondendo à tua pergunta, nós não precisamos de ir buscar outros. Nós somos um povo pacífico, somos um povo hospedeiro, nós somos um povo transversal. Raça, religião, cultura, etnia, língua, etc. Portanto, estás-me a perguntar a imagem de outros. Nós somos a imagem de um povo pacífico. Kamal, continua a achar que nós somos um exemplo para nós próprios, atendendo, vamos olhar o passado
para vermos o que é que aprendemos do passado. Quando olhamos para outros períodos eleitorais, vemos situações. Aconteceu, se não estou em erro, em 2013, na província de Gaza, em que na entrada do MDM para o distrito de Choco, houve pancadaria, houve mortes. Há situações em que, quando há cruzamento de caravanas de partidos políticos, alguns dos simpatizantes chegam a situações de violência. O conflito político-militar também resulta que o país viveu e que agora estamos em período de paz com o DDR, resulta de contestações a resultados eleitorais. Somos ainda assim um exemplo para nós mesmos ou temos que nos espelhar naqueles que nem estes problemas têm para fazermos melhor? Vamos lá ver, quando eu digo que nós somos um exemplo, nós moçambicanos, eu não estou a falar dos políticos. Os políticos são um mau exemplo e esta é a razão para a qual nós temos tido vários conflitos. Tivemos a guerra da Renamo contra a Frelimo, tivemos a guerra a segunda guerra da Renamo contra a Frelimo, tivemos o conflito com Maria Nhongo, agora temos a guerra em Cabo Delgado, o terrorismo em Cabo Delgado. Portanto, mas isto é uma causa de gestão política dos líderes. Não podemos esquecer, por exemplo, eu estava no Parlamento quando a Renamo se comportava de forma bélica e um grupo a que eu fiz parte serviu de ponte porque os dois grupos vinham de um acordo de paz, mas que era um acordo escrito, mas na verdade as almas não estavam em paz, e nós fizemos a ponte e começou a haver alguma comunicação e homenagem seja feita ao general, falecido general Groveta e ao presidente Chissano, que deram um grande contributo para esta reconciliação. Dizer que, no entanto, nós a seguir no mandato no mandato seguinte não houve a mesma tolerância. Eu lembro-me dos boicotes que a Renamo fazia com panelas e os discursos inflamatórios que se fazia, o apelo ao insulto. Portanto, a pouca violência que nós temos comparativamente com países que supostamente seriam desenvolvidos e civilizados, democraticamente evoluídos, eu posso dizer que nós, moçambicanos, somos sim um exemplo da paz, temos tido maus líderes. Como é que a Renamo entra nos eixos? A Renamo entra nos eixos, a Cama entra nos eixos, quando o Guebuza corta o diálogo, deixa de ser tão flexível com o Dhlakama e acabou, como nós sabemos depois, muitos anos depois, em grandes dificuldades e acabaram encontrando um canal de comunicação. Pois, portanto, isto para dizer que há problemas de líderes, eles deviam ser responsabilizados de todas as partes, todas as partes. O MDM parece pacífico, mas quando se entra em campanha eleitoral na beira, o MDM comporta-se como a Renamo em Nampula ou a Frelimo em Gaza. É igual. Pois, Kamal, quem são esses líderes a quem aponta o dedo e por que os classifica como os responsáveis por estes episódios que mancham a nossa característica pacífica, tal como aqui referiu? Tio, tu queres que eu diga os nomes dos líderes? Ou explica-te lá melhor. Qual é a pergunta exatamente que tu queres que eu responda? Pois, há vários atores políticos no país, falo de forças políticas, mencionou aqui algumas, quando fala do histórico da Renamo, quando diz todos eles. Vamos falar de forças políticas, lideranças das forças políticas, que os discursos de apelo à paz também apontam que eles são responsáveis
por apelar aos seus simpatizantes para que caminhem pela via pacífica? Todos os líderes. Eu vi líderes da Frelimo a dizer que aqui só por cima do meu cadáver, e depois eu ouvi um outro líder do MDM a dizer que vamos encomendar o caixão. Depois há dias ouvi a levantar suspeitas de que a Frelimo prepara fraudes, temos fontes fidedignas. Essa conversa fidedigna, essa conversa de evidências, de provas, etc., nunca aconteceu nos fóruns apropriados. Isto não passa de uma retórica para descredibilizar. Já se está a antecipar uma derrota, descredibilizando o processo. Portanto, o que eu estou a dizer é que sim, esses líderes, esses atores líderes, os líderes, não estou a falar só dos presidentes dos partidos, estou a falar dos atores que estão no palco, no terreno. Esses são responsáveis, sim, pelo nível ou a falta de uma paz completa nas eleições. Muito bem. Kamal, estamos já a caminho de fim. Um último ponto que vou dividir em dois, que eu gostava de perceber de si. O que é que devíamos ter aprendido do passado que não aprendemos? E o segundo, esta linha de pensamento de que a violência eleitoral ela não deve ser avaliada apenas pela agressão física, mas também pelo discurso proferido pelos políticos, pode melhor explicar a nós e aos telespectadores? Bom, vamos lá ver. A violência, eu não lhe chamo violência eleitoral, chamo-lhe agressividade eleitoral. Ela é uma consequência daquilo que cada líder no terreno faz. Devo enaltecer e cumprimentar aqui o edil de Climane e o candidato Tramus, porque Climane é um bom exemplo de convivência pacífica. Isto tem a ver com o comportamento dos líderes. Isto é a narrativa que se traz para os comícios, para as reuniões e as declarações públicas que fazemos, são interpretadas por cada eleitor ou militante de acordo com a sua capacidade interpretativa. Portanto, nós não podemos pensar que foi no sentido figurado, que daqui só por cima do meu caixão. Há pessoas que levam isto a sério, ou por cima do meu corpo. Cadáver. Há pessoas que levam isto a sério, não somos todos iguais, não temos toda a mesma capacidade interpretativa para perceber que, bom, não é isto que eles querem dizer. E que vamos encomendar o caixão é igual. Ou que a Frelimo está a preparar a fraude. Há uma parte considerável de eleitores que acreditam. Nós não vamos, por exemplo, pensar que foi um episódio quando se acusou em Nampula e depois em Climane que os homens da PRM queriam assassinar o Gedis. Isso é uma conversa de medíocres. Mas é levado a sério, quer por alguns polícias, nem todos, mas muitos devem ter levado isto a sério, e quer pelos militantes. Portanto, este tipo de discurso, estes cravos, estes picos que vamos pondo ao longo do processo, têm consequências, e às vezes graves. Muito bem. Amado Kamal, muito obrigado pela sua presença neste espaço de comentário, hoje relativamente curto devido ao debate eleitoral que vamos acompanhar daqui a pouco. Até a próxima quarta-feira. Um abraço e bom debate. Boa sorte para todos. Obrigado. Fica para trás então o espaço de comentários com Amado Kamal.
Atrás fica também o Noite Informativa. Vamos rumar daqui para Quelimane para acompanhar o debate eleitoral entre os cabeças de lista da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique.